Fala, alunos do terceiro ano, tranquilos? Aí, ó, aula 14, frente A para vocês aí, gente. Então é o seguinte, na aula 13 a gente viu todo o processo ligado ao feudalismo, tá? E, logicamente, viu as classes sociais e a gente viu que o clero está no topo, tá? E daí o que acontece, gente? Por que está no topo? Porque aqui agora nós vamos ter o quê? Todo o processo que envolve a Igreja Católica na Idade Média, tá? E, gente, não tem nem o que discutir. É a maior instituição, logicamente o quê? De toda a Idade Média. Também porque é o quê? A maior senhora feudal. Então, o que acontece? Se vocês analisarem bem, ó, quem possui mais terras, logicamente vai ser o quê? A Igreja Católica, tá? Aí todo aquele processo ligado ao quê? Aos camponeses que trabalham para a igreja, tudo igualzinho, gente. Só que daí não vai ser o quê? A ideia de um nobre, mas sim a ideia do quê? Justamente de alguém ligado à igreja, um bispo, um arcebispo ou qualquer coisa assim, tá? E daí, gente? Dentro da Igreja Católica, daí vai ter a famosa divisão de clero regular e clero secular, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa aqui, ó. A ideia é quando vocês pegarem esse aqui, porque é o que mais cai, cara, tá? Então o clero regular. Tecnicamente, quando você pega a ideia de clero regular aqui, ó, já vai pegando. Regular, mas regular por quê? Porque vem disso aqui, gente. São aqueles que seguem o quê? Regras. Tá? Então, vem lá da palavra regulum. E daí? Tecnicamente, vocês vão ver assim, ó. Pô, o clero regular são os pobres. A galera pobre da igreja. Porque vão ser o quê? As ordens mendicantes. Então, você vai ver lá, os franciscanos, sei lá, dominicanos, ou seja, a ordem religiosa. Beleza. Tecnicamente são pobres? Não, pode ver que eu coloquei aqui entre aspas. Tecnicamente vocês vão ver que eles vivem o quê? De doação. Então, essa é uma ideia legal para caracterizar aqui, gente. Então, basicamente o quê? Esses membros aqui do clero regular, simplesmente esses monges, eles o quê? Vivem de doação. Ponto 2. Gente, tecnicamente vocês vão ver assim, ó. Pô, habitam os mosteiros. Nesse caso aqui, ó, não é seminário, é mosteiro. Seminário vai vir depois, lá, cara, com a reforma, tá? Ou melhor, com a contra-reforma. E daí o que acontece? Esses mosteiros aqui, gente, já vão demonstrar uma coisinha, ó. Geralmente, local para reflexão mesmo, ó. Isolamento, tá? Aí o que acontece? Se vocês pegarem assim e ver ali na apostila, no Google, aonde for, pô, também nos mosteiros vão ter o quê? Os monges copistas, ou seja, aqueles que vão lá o quê? E vão escrever a Bíblia, beleza? Então o que acontece? É importante no processo todo aí, vocês sempre guardarem o quê? A ideia do clero regular. Aí vai que de repente, não mais de repente, eles fazem um outro tipo de questão. Pô, ordens mendicantes, vivem no isolamento, e daí aparece isso aqui. Pô, geralmente eles fazem votos. Pô, deve ser assim, pô, eleição? Não. Essa ideia de votos aqui, ó, é outro lance, gente. Dependendo lá da ordem que for, eles vão fazer o quê? Voto de pobreza. Então o cara vai ter que simplesmente o quê, ó? Se livrar de tudo que ele tinha de bem material, tá? Entrega, sei lá, para a igreja, entrega para qualquer lugar lá e faz voto de pobreza. Vocês vão ver que algumas ordens, justamente o quê? Fazem voto de clausura. Ou seja, os caras vivem escondidos, ninguém vê eles. Beleza? Outros vão ver que lá, vão voto de castidade. Outros vão fazer o quê? Voto de silêncio. Ou seja, logicamente, toda a ordem aqui, ó, ela vai ter o quê? O seu voto. Ou seja, a sua maneira, o seu meio, o seu, sei lá, o seu tipo de vida. Beleza? Então, o que acontece? Clero regular já é diferente do quê? Do clero secular. Então, aqui, ó, justamente, secular vem daquela ideia mesmo da palavra século. Então, o que acontece? Geralmente você vai pegar aqui esse conceito, ó. Século, nosso tempo. Ou seja, é o pessoal do clero que vive na sociedade que está ali, ó, no nosso tempo. Então, por isso que a gente às vezes até fala, ó, estamos no século 21, estamos no nosso tempo 21, tá? E daí, gente? Aí que vem o lance. Geralmente vocês vão ver assim, esse é o pessoal rico. Rico. Não que aqui seja pobre, aqui seja rico. A igreja como um todo, ela é rica. É que daí o lance é que esses aqui, ó, vão ostentar, ou seja, ostentar a riqueza.
Então aqui daí pega uma ideia do que? De ostentação. Então, por exemplo, assim, ó, você vê cheio de joias, roupas, às vezes lá de ouro, fios de ouro, tudo de ouro, cara, sapato não sei do que, ou seja, é todo um processo ligado à ostentação. Aí você vai ver, um tem um anel de rubi, outro tem um anel de, sei lá, de turquesa, outro tem um anel de diamante, ou seja, todo um processo de ostentação de riqueza mesmo, tá? Ponto 2, cara, para vocês sempre sacarem. Geralmente o pessoal do clero secular, eles atuam na administração. Então eles vão administrar tudo em relação ao quê? À Igreja Católica. Cara, sei lá, de repente se vocês pegarem até hoje lá no Vaticano, vocês vão ver que tem, né, pessoal do clero que é advogado, engenheiro, cara, administrador. Para ver, o Vaticano tem banco, tem fazenda, ou seja, até hoje, cara, você vê aquele conceito o quê? De uma igreja administradora. Não é à toa que estão aí até hoje, tá? Então o que acontece? Estão ali, para vivenciar aquilo que acontece o quê? Na sociedade, no nosso tempo, beleza? E daí, quando você pega essa ideia de ostentação de riqueza, tecnicamente você já vai chegar aonde? Vai chegar no Papa. Gente, a postura de vocês aí deu uns destaque legal aí pro negócio do Papa aí. Bom, só que é o seguinte, gente, Papa, o Papa, desde a do primeiro Pedro, sempre vocês pegarem, ele vai ser o quê? O representante de Deus aqui na Terra. Pode ver, gente, os papas sempre, cara, mas sempre dentro da Igreja Católica, eles sempre viveram do quê? Dessa ideia de ostentação aqui. Altas roupas, altos anéis, altos crucifixos de ouro, tudo isso aí. Um que parece que agora quebrou um pouco essa ordem é o último papa que está aí agora, né? Que é o Francisco. Ele tem uma ideia mais simples. Não sei se é porque ele é jesuíta ou não, mas ele tem uma ideia mais simples daí. O restante, sempre, cara, sempre ostentando bastante riqueza. Outra, gente, a ideia de Papa na história da Igreja Católica sempre, cara, foi um cargo importantíssimo, de muita influência política e sempre se brigou muito para ser Papa. Tanto que você vê lá, principalmente lá do século I ao século IV, muitas brigas mesmo, mortes, se matavam para ser o quê? Papa. Então daí você vai pegando lá, daí, o resto da Idade Média, cara, muito sangue também, o quê? Derramado para ser Papa. Geralmente famílias importantes ali no final da Idade Média, queriam algum parente ser o quê? Papa. Porque era muito importante o quê? Esse cargo. E por quê, gente? Porque é o representante de Deus? Não só isso, gente. Por causa da ideia do poder espiritual? Não só isso. Basicamente, você vai ver assim, ó. Dentro da igreja, existe todo aquele processo de escolher o quê? Os representantes. Então, quem vai comandar simplesmente lá uma diocese? Quem vai comandar uma arquidiocese? Então, basicamente, o bispo, o arcebispo, tudo isso aí, gente, geralmente o que? Vai passar ali pelos dedos do Papa ali, tá? Aí o que acontece, meu povo? O seguinte, é um cara muito poderoso que vai escolher outras pessoas muito poderosas. Ou seja, uma ideia de aliança, de você ter a pessoa certa no lugar certo para estar olhando pela igreja. Aqui, ó, processo ligado à administração, tá? Então você vai estar ali fiscalizando. E daí o que acontece? O problema é, lembra lá numa aula anterior, lá atrás, que a gente viu a ideia de César o papismo. Então o que acontece? Eram reis que tinham o poder político e também queriam o poder espiritual. Mas por quê? Porque eles se achavam deuses? Não, gente. A ideia do rei de ter o poder temporal e o espiritual junto dentro do César o papismo era poder o quê? Também escolher esses representantes. Quem ia ser o bispo da região dele, quem ia ser o arcebispo, o cardeal da região dele, tá? Então, percebam bem, gente, na Idade Média isso é uma briga mais violentíssima. Não só lá no Oriente, né, que vocês viram lá o Império Bizantino e o Césaropapismo, mas aqui também no Ocidente, tá? Tanto que o caso mais famoso, gente, é a querela das investiduras. Isso aqui vai se dar no Sacro Império Romano Germânico. Nossa, eu não vou guardar isso nem a pau. Não precisa, tá? A ideia é vocês aqui, ó, pegarem essa palavra, querela, que é uma contenda. Para quem não sabe o que é uma contenda, é uma briga, tá? Das investiduras, porque é a ideia do que? De investir cargos. Então, por exemplo, quando a gente viu lá a ideia do suzerano e do vassalo, então, o suzerano investe a terra ao vassalo. Aí o vassalo vai lá e faz todo o processo ligado aqui à homenagem.
Então ele está investindo a terra. Daí vai ter toda uma cerimônia, todo aquele processo. Aqui, gente, dentro da Igreja Católica é a mesma coisa. Geralmente o Papa vai investir o cargo de bispo, arcebispo, cardeal, seja lá o nome que for, e logicamente que isso é o quê? É muita influência política dentro de uma região, tá? Aí, gente, só para finalizar aqui a ideia da querela para vocês. Essa disputa aqui entre o Papa, tá? E logicamente tem lá os papas, né? Porque pegou até dois aqui, ó. E o rei do Sirg ainda vai acabar com o poder o quê? Da igreja. Ou seja, os papas ainda vão investir o quê? Todos os cargos eclesiásticos. Então, sempre que vocês pensarem nessa ideia aí, gente, é pura disputa política, beleza? Então, ó, isso aqui ocorreu na Idade Média, Idade Média, Idade Média. Fiquem bem de olho, não é à toa que eu dei uma destacada aqui para vocês. As heresias, gente. Então, também, ó, todo o processo que a gente viu lá no Império Bizantino, lá ligado a heresias. Nossa, então aquilo que é diferente, ou seja, se é diferente, é porque não segue o dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então o que acontece? No Ocidente também vai ter. Aqui na apostila vocês têm os dois exemplos, cara, que são os melhores mesmo, tá? São cristãos? São cristãos, mas que não seguem o catolicismo, gente, tá? Ou seja, de novo, pode ver, ó, é uma disputa por poder, gente, uma disputa política. Vai que simplesmente esses caras crescem muito e Roma, o Vaticano, vai perdendo o quê? Poder, vai perdendo espaço, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui os valdenses aqui, ó. Basicamente, o que eles vão discordar muito aqui é de como é essa vida política da Igreja Católica. Eles querem o quê? Simplesmente a simplicidade. Para eles, a ideia de Deus, a ideia justamente de religião, tinha que ser simples, sem ostentação, tá? Então, não vai se criar, gente. Essa ideia aqui de igualdade, liberdade e fraternidade nessa época aqui não rola, tá? A mais importante de todas, os cátaros aqui, gente, ou albigeneses, tá? Então eles vão se desenvolver na França. Observe bem, ó, na França, gente, isso aqui cresceu muito, mas muito mesmo. Tanto que daí vocês vão ver que ali, na Baixa Idade Média, começa todo o processo das cruzadas lá no Oriente. Ou seja, a Igreja Católica, cara, tentando conter o avanço do Islã lá no Oriente, Jerusalém, Terra Santa. O negócio está pegando lá no Oriente, gente, em Jerusalém. Porém, Roma está muito preocupado também ali dentro da Europa. Organiza uma cruzada para derrubar o quê? Os cátaros aqui. Se não me engano, ainda existe essa religião aqui, tá, gente? Dê uma pesquisada que ainda existe. Não com a força que já teve, mas ainda existe, beleza? Então, para vocês verem, ó, também é política, gente. Você vai lá e persegue o quê? Todo o processo ligado a quem não segue o dogma católico. Então, não seguiu aqui, você não é bem visto. Deus vai lá e te pune, beleza? Outro lance, gente. Lá no Império Bizantino, teve o cisma do Oriente, ou seja, a divisão da religião. Aí surgiu a Igreja Ortodoxa Grega, tá? Rival da Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui, esse cara da Idade Média aqui, ó, é o cisma do Ocidente, porque justamente não é aquele do Império Bizantino. E aqui, gente, é a divisão do papado. Então, observem bem, gente. A ideia é assim, ó, quem que escolhe o Papa? Deus? Não. Geralmente quem vai lá e escolhe o Papa são os cardeais, ou seja, é um conselho lá de cardeais que vai escolher o Papa. E daí, gente, se escolhe um determinado Papa, é político, é um cargo político, vocês têm que sempre pensar nessa ideia. E claramente, quando escolher um Papa, né, nem eu vou lembrar o nome aqui, não tem necessidade, ele vai ficar o quê? Em Roma. E claramente, gente, que aqui o poder político vai estar concentrado em Roma. Nesse caso do cisma aqui, ó, o pessoal da França não aceitou o Papa, porque logicamente que politicamente não era interessante o quê? Para os nobres franceses. Então eles vão lá e determinam o quê? Um outro Papa. Ou seja, existe uma escolha lá dentro da igreja francesa para escolher o quê? Um outro Papa. E esse Papa vai ter o poder estabelecido na cidade de Avignon, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter nessa época aqui, gente, são dois papas. Ou seja, um papa em Roma, um papa em Avignon. É que nem hoje. Não, gente, hoje é diferente. Nós temos o Papa Francisco aí e o outro papa lá que é o Bento, tá? Só que um tá aposentado. Apesar que os caras falam que papa é papa para sempre, tá? Então, hoje a gente tem dois papas também, beleza? Mas não nesse sentido político que existe nessa época aqui,
tá? Aí, dependendo, cara, do livro que vocês forem dar uma pegadinha lá, gente, vocês vão ver que, na realidade, chegou a ter 3 papas. Porque daí ficou um em Roma, um em Avignon e outro em Paris. Então, para vocês verem, cara, como uma briga política, ela é intensa nessa parte aqui. Então, tecnicamente, a Igreja Católica, gente, ela é uma instituição religiosa? Claro que é. Se não cai um troço desse para vocês no vestibular e eu falo que não aqui, cara, eu me ferro. Mas, ela é muito mais política. Então, tecnicamente, que vocês têm que guardar aqui, ó, é a palavra política. Isso é político, político, político. Tudo, cara, que a gente viu até agora aqui é político, tá? Aí, o que acontece? A parte política, eles são malvadões? Cara, tem. Mas também tem o quê? A ideia da ação social da igreja. Então, gente, também, vocês têm ali bem num cantinho na apostila ali que os caras vão pôr ali assim, ó. Geralmente a ideia de hospital, cara, são comandados pela igreja. Pode ver que até hoje existe a ideia de Santa Casa, tá? Então, eles vão lá e cuidam dos enfermos. Pô, gente, também, bem ou mal, isso não dá para discutir, gente. A igreja cuida dos pobres. Ah, mas, pô, fazer os caras trabalhar pra caramba pra eles lá. Ué, e daí? Vai matar, trabalhar? Não. Tá cuidando dos pobres, tá cuidando lá das viúvas, tá fazendo tudo isso aí. E, logicamente, gente, o grande lance da Igreja Católica dessa época aqui, ó, é que somente eles, cara, têm o controle, o quê? Da educação. Então, tecnicamente, você vai ver assim, pô, pessoas que realmente, cara, sabem ler e escrever, são membros do clero. Muitos nobres, nada, tá? Não pode ser nobre, cavaleiro, homem ou mulher, não sabem nem ler e nem escrever. Pô, de repente, não, mas de repente, cara, isso aqui é para vocês verem. Por que, cara, que todo mundo simplesmente o quê? Se submete à igreja. O conhecimento está centrado neles. Então, quem detém o conhecimento, geralmente vai mandar, tá? Então, isso aqui, basicamente, cara, é uma ideia que vai se desenvolver, né, com todos os radicalismos mesmo, até o século XVIII. Esse controle do saber por parte da Igreja Católica, tá? E agora, para finalizar aqui, daí sim, gente, essa ideia aqui de controle social, gente. Então, é o seguinte, gente, de repente, não mais de repente, para quem for católico, vai entender bem a ideia aqui, gente, ó. Pô, se vocês pegarem a ideia de um controle social, na época aqui, o pessoal da igreja vai fazer a festa junina lá, sei lá, beleza, festa junina, ou festa de reis, ou festa de alguma coisa. Basicamente eles fazem essa festa aí, já com um propósito de vigilância social. Aí, de repente, como é tudo muito pequeno, num feudo, gente, eles fizeram a festa e viram que determinada família não foi. Opa, peraí, eu fiz uma festa junina aqui, fiz uma festa de reis aqui, e aquele pessoal não foi. Já começam a investigar, gente. Algum problema tem, ou estão possuídos, ou são de outra religião e tal. Ou seja, é uma maneira de você vigiar. Outra que eu não coloquei aqui, mas existe até hoje, tá? O confessionário. Gente, lógico, cara, para quem é católico, apostólico, romano mesmo, vai lá, confessa aquela ideia toda, tem segredo de confessionário. Pô, o padre não vai contar para ninguém, o cara lá matou. Mas, gente, eu estou falando de Idade Média. O que é o confessionário? É a melhor maneira, justamente o quê? Do pessoal fiscalizar o que acontece ali em toda a região. Geralmente o cara vai lá e confessa o pecado, pô, o padre já está sabendo, sabe quem é, e logicamente o quê? A vigilância em cima vai ser o quê? Bem maior, tá? Então existe todo um controle realmente o quê? Social da Igreja Católica dentro desses aspectos aí. E agora, gente, aí tem esses aqui, ó, os 3 que eu coloquei aqui para vocês. Gente, são os que mais se pede, pelo menos. A paz de Deus, a trégua de Deus e, claro, a Inquisição aqui, tá? Inquisição tem 1 milhão de coisas, gente, porque tem a Inquisição aqui agora da Idade Média, tá? Do século XIII, e tem simplesmente a Inquisição lá do século XV, do Papa Xisto, e ainda tem toda a ideia da Inquisição Espanhola lá depois da Reforma. Então, basicamente, são 3 Inquisições que existem, tá? Agora, vamos começar aqui pela paz de Deus, gente. A ideia é assim, ó. Na aula anterior, lá eu tinha comentado com vocês assim. Basicamente, um monge sai lá do seu mosteiro, vai levar a cerveja, ele é assaltado por um vilão no meio do caminho. As igrejas daqui, gente, sofriam muitos assaltos. Cemitérios sofriam muitos assaltos. Ou seja, os caras iam lá e roubavam mesmo, na cara dura. Aí a igreja vai lá e o quê? Cria esse conceito aqui de paz de Deus. Ou seja, aquele que for pego roubando na igreja ou roubando um membro do clero na rua,
tá ferrado, vai pro inferno, isso, né? Vai ser excomungado e acabou, tá? E ser excomungado na época é muito ruim, gente, porque você fica totalmente isolado daí. Aí o que acontece? Eles vão colocar essa ideia de proteção a locais sagrados, como cemitérios e igrejas, e também o que há? Pessoas. Então, por exemplo, assim, agora meio tosco isso que eu vou falar para vocês, né? Mas o cara vai lá ser assaltado, ele vai lá e fala a paz de Deus para se identificar como um membro o quê? Do clero, tá? A trégua de Deus, gente. Também, lembra, eu comentei com vocês na aula passada lá, a função do nobre é uma função militar. Então são muitas guerras, gente. Guerra para lá, guerra entre feudo, guerra entre reinos, guerra entre continentes, guerra em tudo que é lugar, guerra no espaço, tudo é muita guerra. E daí é o seguinte, gente, basicamente você faz guerra, você vai passar lá com suas tropas, você vai passar com seus cavalos, vai passar com tudo. Então a igreja vai começar o quê? A limitar esse processo da guerra. Então, por exemplo, assim, ó, às vezes os caras passavam lá a semana inteira em guerra. Ele vai dizer, não, peraí, guerra agora você só pode fazer até sexta-feira às 6 horas. Então, 6 horas da tarde da sexta-feira, pararia a guerra e só voltaria o quê? No domingo, sei lá, depois da missa, tá? Então, é uma maneira do quê? De você criar uma trégua entre os nobres. Outra que é bastante conhecida da gente aqui, gente, a quaresma, tá? Pode ver, vai ler preceder a Páscoa. Por que que existe aqueles 40 dias ali, gente? Aí, geralmente, quando você vai lá fazer catequese, é por causa do jejum, do sofrimento de Deus no monte lá, blá, 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 blá. Não, gente, é muito mais simples a ideia da quaresma. Se vocês pegarem assim, ó, geralmente a Páscoa ali, ó, é março, abril. Aqui a gente tá, o quê? Saindo do verão e indo agora aí pro outono. Lá no hemisfério norte vai ser a primavera. Então é a época de semear, tá? Então imagine só, os camponeses foram lá, semearam todos os terrenos e, pô, de repente uma guerra, vão lá e passam com cavalo e tropa por cima. Vai matar a semente, vai matar a comida, vai matar tudo, esses caras vão morrer de fome. Então o que a igreja católica faz? Pô, pá, preciso interferir nisso aí. Então a igreja católica vai lá e o quê? Institui a quaresma. 40 dias que você não vai poder o quê? Lutar. E por que esses 40 dias? Porque em 40 dias, gente, vai dar tempo das plantas o quê? Crescerem. E a planta crescendo, o cara quando for entrar em guerra lá não vai passar por cima do campo, semeado lá já com as plantas. Porque ele não é burro. Se ele passa lá e ele destrói aquela plantação, ele morre de fome. Tá? Então é para os caras também o quê? Terem esse sentido aí. Trégua de Deus. E claro, cara, que é o mais conhecidão de vocês, que é a Inquisição. Então a ideia aqui, ó, é perseguir todos aqueles que são o quê? Diferentes, os hereges. Então o que acontece? Herege, olha lá, ó, das heresias, os valdenses, os cátaros, pô, um mariano, um nicolaísta, ou seja lá quem for, tá? Mas também pode ser o herege aqui, gente, basicamente lá, uma pessoa com problemas mentais na época. Meu, esse cara tem algum problema. Tá com o diabo. É herege, é diferente. Bruxa, que é o caso que vocês vê bastante em filme aí. Também. Às vezes a mulher faz um chá lá, curou alguém. Opa, não, nada é maior que o poder de Deus. Não, pô, tá louco? Uma mulher é mais poderosa que uma novena. Não pode. Então, persegue a mulher, tá? E, logicamente, o caso que eu coloquei para vocês aqui, ó, o judeu. O judeu sofreu pra caramba aqui na Idade Média. A gente fala de antissemitismo do século XIX, do século XX, mas aqui, gente, já existia antissemitismo brabo. O maior exemplo disso também, gente, é todo aquele negócio que a gente vê lá geralmente nas igrejas católicas você vê aqueles retratos, né, de Cristo indo lá para ser crucificado. Aquilo, cara, é um processo que surgiu ali na Idade Média, justamente o que, ó, para meio que dar uma ferrada com os judeus. Porque o católico ia para a igreja, tá? Via aquelas fotinhos lá, aqueles retratos de Cristo sofrendo e, pô, cara, quem condenou Cristo foram os judeus. Aí, simplesmente o quê? Isso criava um ódio aos judeus. Beleza? Então, isso aqui, vítima legal da igreja católica aqui na Idade Média. E daí, para finalizar aqui, gente, aí tem a ideia do auto de fé. Então, geralmente lá, o cara ia ser chicoteado, queimado, afogado, alguma coisa. Ou seja, geralmente era um espetáculo que a igreja católica fazia e obrigava todo mundo a ir assistir, tá? Então, geralmente era feito lá numa praça e, logicamente, que todo mundo que fosse assistir ia ver o cara ser queimado, ser simplesmente trucidado, ser chicoteado e ia passar a ter o quê?
Medo. Então, antes do cara aprontar, ele ia pensar duas vezes. Falei, pô, peraí, se me pegam, eu vou passar o quê? Pela mesma punição, tá? Então, esse é o auto de fé e a inquisição, que é o famoso controle social da Igreja Católica aí. Certo, gente? Um abraço a todos e bons estudos.